Então, meus irmãos, quando nós falamos da Bíblia, quando nós lidamos com a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós manejamos a Bíblia, muitas dúvidas surgem, muitas dúvidas aparecem. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro antigo, ela é um livro que foi escrito em muitas outras línguas, ela é um livro que foi traduzido para vários idiomas. Hoje a gente tem pessoas que têm muitas dúvidas do tipo, por que a Bíblia tem diversas traduções? Por que eu pego uma Bíblia e está escrito com algumas palavras, ou para outra Bíblia as palavras são diferentes? Embora, se nós observarmos, o sentido é sempre o mesmo. O sentido vai ser sempre algo em comum de todas as traduções. Então, vamos estar aqui entendendo algumas coisas para que a gente possa ter uma compreensão melhor. A Bíblia ela foi escrita por vários autores humanos em um período de aproximadamente 1.500 anos. Então, quando a gente pega o primeiro livro que foi escrito e o último livro que foi escrito, que está registrado na nossa Bíblia, o período que se passou foi algo aproximadamente de 1.500 anos, sendo que a tradição judaico-cristã afirma que Deus foi quem inspirou o homem através do seu Espírito Santo para escrever a Bíblia. Então foram pessoas, homens, que escreveram a Bíblia, inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai ver autores humanos, como por exemplo Moisés, que foi quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, que foi o autor de maior parte do Novo Testamento, as famosas cartas paulinas. Nós vamos ver Davi, que foi quem escreveu a maior parte dos salmos. E aí eu já gostaria que os irmãos se atentassem a isso, porque não foram todos os salmos que Davi escreveu. Eu já vi alguns irmãos lendo salmos, dando a autoria da escritura daquele salmo a Davi, quando na verdade não foi Davi que escreveu. Então assim, a gente tem a cultura de achar que foi Davi, mas nem todos os salmos foram o rei Davi que escreveu. Entre outros autores que escreveram a Bíblia, 40 escritores. Então a gente vai ver que tem muita gente aí envolvida nas escrituras da Bíblia, que na verdade a Bíblia ela é uma biblioteca. Quando a gente vai no seminário, na nossa aula de bibliologia, a gente aprende isso. A Bíblia é uma biblioteca, onde dentro dela contém 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Hoje, nós vamos iniciar esse momento de estudo bíblico, esse momento de ensino, falando especificamente no Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito em um período de aproximadamente 70 anos. Como é que eu sei disso? Porque após a morte de Jesus, Jesus morreu no ano 33, nós vamos ter o último escrito da Bíblia lá para o finalzinho dos anos 100, então a gente vai ter um período aí aproximadamente de confecção do Novo Testamento de 70 anos, escrito por 9 autores, ou não, porque a dúvida que a gente tem é quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Então a gente não pode falar com exatidão a quantidade de autores do Novo Testamento, porque a gente não sabe de quem é a autoria da escrita do livro de Hebreus. Muitos defendem que foi o apóstolo Paulo, devido às características daquele escrito, a forma das palavras, a forma de se falar. Vejam bem, irmãos, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo como é o estilo da pessoa. Então, hoje eu já sei como a irmã Rosângela prega, hoje eu já sei como a irmã Solange prega, hoje eu já sei como a irmã Paula dirige um culto, e os irmãos hoje já sabem mais ou menos como o pastor Diogo prega. A gente vai aprender, vai conhecendo as pessoas e vai identificando o estilo de cada um. Então, diante disso, entende-se, defende-se por uma grande parte de estudiosos que o apóstolo Paulo tem escrevido o livro de Hebreus, mas não é garantido. Existem outros estudiosos que defendem que pode ter sido Lucas,
Existem outros estudiosos que defendem que pode ter sido Barnabé, ou até mesmo Apolo, ou até mesmo Silas, ou até mesmo algum outro. Então, na verdade, não se sabe de quem é a autoria deste livro. Alguns livros foram escritos pelos apóstolos. Outros livros foram escritos pelo que não necessariamente andou com Jesus, mas o apóstolo Paulo. E alguns livros foram escritos por pessoas que não foram apóstolos de Jesus e que também não foram discípulos de Jesus, pelo menos não no período em que Jesus exerceu o seu ministério. Mas esses escritores, eles escreveram os seus livros, os seus evangelhos, os seus escritos, debaixo dos olhos dos apóstolos, sob a supervisão dos discípulos de Jesus. Então, observe que quando nós vamos ali para Marcos, que não foi discípulo de Jesus, mas a gente vai ver que Marcos andava com os discípulos. Marcos conhecia a caminhada de Jesus. Marcos ainda era muito jovem quando Jesus exerceu o seu ministério, mas Marcos acompanhou, mesmo que de longe. Então, Marcos ele vai escrever o evangelho dele debaixo da supervisão dos seguidores fiéis de Jesus. O mesmo acontece com Lucas, que apesar de não ter sido discípulo de Jesus, foi amigo do apóstolo Paulo, aproximadamente ali 58 anos, no ano de número 58, por melhor dizer. Então a gente vai ver que ele é um médico, ele é um pesquisador, e ele vai escrever o seu evangelho praticamente debaixo dos olhos do apóstolo Paulo, e sob a supervisão de muitos dos seguidores de Jesus também, fazendo assim com que esses evangelhos fossem validados por todos e fossem testificado a veracidade de tudo o que foi escrito por esses irmãos e estão relatados estão incluídos na nossa Bíblia. Então, queridos irmãos, quando nós falamos aqui entre Antigo e Novo Testamento e o que vai separar e o que vai diferenciar, a gente vai ver que o marco principal da mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento é a vida de Jesus. É a presença de Jesus, é a chegada de Jesus. Porque, irmão, Jesus, quando ele chega, quando ele nasce, a presença dele, ele muda tudo. Ele transforma tudo. Foi assim na época em que Jesus veio, junto com seus discípulos, com seus seguidores, com toda aquela comunidade que morava ali. É assim conosco ainda nos dias de hoje. Jesus, quando entra nas nossas vidas, ele não muda. Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele não transforma, ele não muda a vida das pessoas. Só que Jesus não mudou aqui só a vida das pessoas. Jesus mudou também a história. Então, observe, irmãos, que o Novo Testamento ele é marcado pelo quê? Pela chegada de Jesus. A gente vai ver que no Novo Testamento se concentra todos os ensinos de Jesus, todos os feitos de Jesus, os seus milagres, a sua pregação, enfim, toda a sua obra redentora. Por quê? Porque Jesus, quando ele chega na história, ele muda tudo. Só que, é bom que a gente entenda, aqui eu só abro um parêntesezinho, que Jesus, ele é eterno. Jesus, ele sempre esteve presente. E aí eu já gostaria de ler um texto com os irmãos, que está em João, Evangelho de João, um texto conhecido por todos, Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então observe que Jesus ele é eterno, Jesus ele sempre existiu, ele estava no princípio com Deus. Sem ele nada do que foi feito teria acontecido. O Evangelho de João nos garante isso, nos afirma isso, entre outros escritos. É porque o nosso estudo aqui hoje não é sobre isso. Mas Jesus sempre esteve presente em tudo. Só que no Novo Testamento, Jesus, que é Deus, ele vai encarnar. Ou seja, ele vai se tornar carne e vai habitar com o homem
para realizar o plano da obra redentora do Deus Todo-Poderoso. No mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo 1, no versículo 14, a palavra vai dizer assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. Então Jesus ele encarna, Jesus ele se faz carne, ele caminha entre os homens para levar a redenção, para trazer para o homem o quê? A nova aliança. Deus ele já tinha uma aliança com o homem, mas a aliança que Deus tinha com o homem não era para toda a humanidade, era para com o povo. Então agora Deus, em Jesus Cristo, ele vai estabelecer uma nova aliança essa com toda a humanidade, com todos nós. Esse foi o papel de Jesus Cristo e essa é a marca que nós podemos ter assim como uma referência principal da mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então vamos continuar. Bom, o idioma em que foi escrito o Novo Testamento. E isso aqui é interessante, por quê? Porque, irmão, Jesus falava uma língua chamada aramaico. Essa língua aramaica era uma variante do hebraico, que é a língua do Antigo Testamento. Só que essa língua, o aramaico, que era a língua falada por todo Israel naquela época, e ela foi adotada logo após o exílio babilônico, quando o povo volta da Babilônia, quando o povo ele é liberto da Babilônia, ali naquela reestruturação que Israel teve com Esdras, com Neemias, eles começaram a falar não hebraico, mas adotaram agora essa língua aqui, o aramaico, que é a língua que Jesus falou. Então Jesus ele falava em aramaico, Jesus ele ensinava em aramaico, Jesus ele ministrava em aramaico, Jesus ele pregava em aramaico, Jesus ele se comunicava com seus discípulos e com as outras pessoas em aramaico. O interessante é, se Jesus falava em aramaico e toda aquela comunidade falava em aramaico, por que que o Novo Testamento vai ser escrito então em grego? E o chamado grego koiné, que era um grego mais popular. Meus irmãos, isso é fácil de entender, porque o grego, naquela época, era como se fosse o inglês hoje. Era a língua adotada por todos, por todo o mundo antigo daquela época. Os gregos, quando eles dominaram o mundo, eles fizeram com que todo mundo falasse a sua língua. Quando o Império Romano agora domina o mundo, conquista as nações, eles permitem que o grego continue sendo essa língua universal, que as pessoas continuem falando em grego. Então, assim, para um melhor entendimento de todos, para talvez até para servir como se fosse uma estratégia que o evangelho fosse levado a um número maior de pessoas, todo o Novo Testamento, todos os escritos do Novo Testamento é na língua grega, com exceção, talvez, de alguns escritos de Mateus. Existem alguns teólogos que defendem que Mateus, por ter escrevido esse evangelho para o povo de Israel, para o povo judeu, tenha feito a sua escrita em aramaico. Mas isso é uma especulação. Algumas pessoas alegam isso, não existe nada comprovado. Irmãos, o grego é uma língua interessante, que é a língua que foi escrita a nossa Bíblia, o Novo Testamento. O Antigo Testamento ela é escrita em hebraico, o Novo Testamento ela é escrita em grego. O que nós temos aqui em português é uma tradução. Por isso que nós vamos ter uma variação, né, de quem traduz a Bíblia, uma palavrinha ou outra, uma diferença ou outra, justamente por causa disso, porque isso aqui é uma tradução, foi traduzido de uma outro escrito. E o grego é uma língua interessantíssima, que nos dá margem para a interpretação. Trago como exemplo aqui para os irmãos a palavra amor. Porque vejam bem, meus irmãos, se eu falar para os irmãos aqui que eu amo os irmãos, meus irmãos, eu amo vocês.
vocês estão entendendo que o amor que eu estou falando é um amor de amizade. Não é verdade? Se nós fizermos um encontro de casal aqui na nossa igreja e eu no encontro de casal falar que eu amo a minha esposa, vocês vão entender que o amor que eu amo a minha esposa não é o mesmo amor que eu amo os irmãos. Se eu falar para os irmãos que eu amo o meu filho, que eu amo a minha mãe, os irmãos vão entender que não é o mesmo amor que eu amo os irmãos e não é o mesmo amor que eu amo as minhas esposas. Legal? Então a gente consegue ter essa interpretação de uma palavra de acordo com o contexto que ela é empregada. Às vezes a gente se atrapalha e confunde alguma coisa, né? Mas via de regras é dessa forma. Quando a gente vai para o grego, a gente vai ver que eles têm uma palavra que significa amor para cada contexto específico. Então observe, quando o grego ele quer dizer que ele tem um amor incondicional, um amor altruísta, um amor divino, o amor pelo qual eu amo a Jesus Cristo, o amor pelo qual Jesus Cristo me amou. Eles usam uma palavra muito conhecida por todos nós, chamado ágape. O amor ágape é um amor incondicional. Eu, para mim dizer que eu amo a igreja com esse amor ágape, eu tenho que estar fazendo com que os irmãos entendam que é um amor que eu daria a minha vida por vocês. É um amor que eu tiraria da minha boca para dar para o irmão. É um amor muito forte. Então, quando o grego vai dizer que Jesus amou a igreja, a palavra que é usada ali é a palavra ágape. Eles conseguem ter um entendimento profundo do que eles estão falando, que talvez nós, com a nossa língua portuguesa, não tenhamos. Precisamos explicar, precisamos dizer, olha, irmãos, Deus amou o mundo de tal forma que ele deu a própria vida dele por cada um de nós. Só que o grego não, basta ele usar a palavra ágape, ele já sabe que amor é esse. É o amor incondicional. Quando ele quer falar do amor romântico, de um marido para com a sua esposa, de uma esposa para com o seu marido, o amor físico, o amor apaixonante, o amor romântico, ele usa a palavra eros. Os irmãos já ouviram essa palavra? Já, né? De vez em quando tem um motel aí, né? Que a gente vê nas beiras da estrada, motel eros. Copiou do grego. O amor eros. Então, quando ele quer dizer que uma pessoa ama aquela outra, ele usa a palavra eros, você já sabe que ali é um amor romântico. Normalmente uma palavra empregada para um relacionamento entre um marido e uma esposa. Quando ele vai falar de amizade, amor entre amigos, né, um amor leal, ele vai usar a palavra filia, P-H-I-L-I-A, filia. Então, quando ele utiliza essa palavra, você já sabe, opa, é o amor de amigo, é amizade, leal, sabe aquela coisa, somos parceiros, somos fiéis. Ele usa essa palavra. Quando ele quer falar sobre o amor familiar, o amor que existe entre família, o amor que existe entre pais e filhos, o amor que existe ali dentro da família, ele vai usar a palavra storge. Então você já sabe de que tipo de amor ele está falando. Um amor de pai para com o filho, de um filho para com uma mãe. Um amor familiar. Um laço que une pessoas, um amor que une pessoas, que nós costumamos falar, né? É parente de sangue, é um amor sanguíneo, não é verdade? Então observe como a língua grega, e tudo isso está dentro da Bíblia, irmãos. Tudo isso está dentro da Bíblia. Então precisa ter uma interpretação para que a gente possa entender o que o autor está querendo dizer. E observe que eu estou dando um exemplo aqui de uma palavra: amor. Quantas outras palavras não se encaixam dentro desse mesmo contexto? Então, os irmãos conseguem perceber como é necessário uma interpretação, a gente tem que ver qual é o contexto, o que está acontecendo ali, para quem que está sendo dado um conselho, né? É para a igreja, é para uma pessoa específica, o que está acontecendo para a gente poder entender e ter uma interpretação do que aquela palavra significa, para poder ter uma tradução correta
para a língua portuguesa. E assim, certamente, é para todas as outras línguas. Bom, irmãos, o Novo Testamento é um conjunto de livros que nós encontramos diferentes literaturas, e é importante saber disso para a gente poder entender a Bíblia. Porque entendendo isso, que são autores diferentes, com objetivos diferentes, e aí nós vamos ter regras de interpretação diferentes. Da mesma forma que eu olho para o Evangelho, para os Evangelhos, vai ser a mesma forma que eu vou olhar, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos? Vai ser a mesma forma que eu vou olhar para as cartas do apóstolo Paulo? Vai ser a mesma forma que eu vou olhar para o livro de Apocalipse? Certamente não. Porque cada uma dessas cartas, cada um desses escritos, tem um objetivo diferente. Então eu tenho que saber interpretar, saber quais são os valores, quem está falando, para quem está falando, o que está falando, para mim poder aplicar na minha vida nos dias de hoje. Os irmãos conseguem entender a complexidade, que a gente fala, é simples. Não é, irmãos. Não é. Por isso que a gente vê grande número de pessoas se perdendo nas interpretações, ensinando coisa errada, heresias dentro das igrejas. Por quê? Porque não tem esse entendimento, não tem esse conhecimento. Então, quando nós vamos para as divisões, a gente começa ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, que relata a vida e o ministério de Jesus, e a morte e a ressurreição de Jesus. Então a gente vai para Mateus, a gente vai entender que Mateus era um discípulo de Jesus, e que Mateus escreveu o seu evangelho para os gentios. A gente vai para Marcos e vai entender que Marcos provavelmente escreveu seus evangelhos para o romano. É uma escrita totalmente diferente. Marcos está preocupado com outras coisas, e não em detalhes da genealogia de Jesus. Por quê? Porque Mateus, ele é judeu, ele está escrevendo para os judeus, ele precisa provar que Jesus é filho de Davi, que Jesus tem a raiz lá em Davi. Então Mateus, ele vai dizer, contar quem eram os pais, os avós, os bisavós, os tetaravós, e lá a geração que vem até chegar em Jesus. Por quê? Porque para os judeus isso era importante. Já os romanos não estão nem aí. Os romanos não querem saber. Aconteceu, foi feito, tá bom, tá aqui, tá bom, eu quero Jesus, acabou. Então é uma escrita diferente, é um entendimento diferente. Lucas já vai trazer tudo mais detalhado. Por quê? Porque Lucas era um médico, Lucas era um pesquisador. Então Lucas, ele é metódico, Lucas, ele é detalhista, Lucas, ele fez uma pesquisa. Então ele vai trazer tudo bem explicado, tudo mastigadinho. E João, que foi discípulo de Jesus, né, a gente vai perceber ali uma pessoa mais espiritual, uma pessoa mais próxima de Jesus, já vai apresentar Jesus de uma forma diferente, entendeu? O Jesus Cristo, o Jesus Deus, o Jesus divino. Por quê? Porque era uma pessoa que tinha essa proximidade mais espiritual com Jesus. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que o Atos dos Apóstolos é um livro histórico, né? Um livro que vai nos contar a história da ascensão de Cristo, do início da igreja primitiva, da expansão da igreja, como o evangelho foi pregado para todo aquele mundo que ali existia naquela época, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e isso vai nos inspirar nos dias de hoje. Por quê? Porque nós podemos sair de dentro das nossas quatro paredes e ir pregar o evangelho em locais aonde ainda a palavra não foi levada. E a gente vai ter essa inspiração através da igreja primitiva, através dos nossos irmãos missionários, e o livro de Atos dos Apóstolos vai nos trazer tudo isso. Depois, nós vamos ver as conhecidas, as famosas epístolas ou cartas paulinas, que foram as cartas escritas pelos apóstolos Paulo para as diversas igrejas, as diversas comunidades. E essas cartas paulinas, elas podem ser subdivididas em dois grupos. O grupo das cartas doutrinárias ou cartas eclesiásticas, que são as cartas que foram escritas diretamente para igrejas, para comunidades ali daquela época, que são elas Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses,
Tessalonicenses. Essas são igrejas daquela época, comunidades em que o apóstolo Paulo foi, pregou, abriu um trabalho, deixou pessoas tomando conta e continuou dando assistência para aquele povo. Então ele escreve cartas de linhas doutrinárias, chamando a atenção do povo, instruindo aquele povo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está escrevendo para igrejas, para comunidades que ali foram fundadas, para irmãos que se reuniam em nome de Jesus. Outro grupo de cartas do apóstolo Paulo, que nós chamamos e conhecemos como cartas pastorais, que foram escritos especificamente para indivíduos. São elas, Timóteo, 1º e 2º Timóteo. Timóteo foi um garoto, um jovem que cresceu ali aprendendo com o apóstolo Paulo e que também foi um dos líderes da igreja de Éfeso. Nós temos ali Tito, que Tito era a pessoa que era como se fosse um supervisor. Tito era os olhos do apóstolo Paulo, era ele que viajava, era ele que visitava as igrejas, era ele que trazia as notícias para o apóstolo Paulo de como estavam lá as comunidades. Então, o ministério de Tito praticamente é visitando igrejas. E Filemão, que era um amigo do apóstolo Paulo, e que em algum momento a gente vai contar aqui a história dele, fazer uma ministração aqui sobre a carta de Filemão. Depois a gente vai ter ali, irmãos, as epístolas gerais, que são cartas atribuídas a outros autores, dirigidas a cristãos em geral. E aí a gente vai ter a carta de Hebreus, que nós já falamos sobre ela, Tiago, Pedro, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Observe, meus irmãos, que Judas, às vezes as pessoas confundem. Não é o Judas Iscariotes aqui, não é o Judas que se enforcou, não. Aqui é um outro Judas, que era discípulo de Jesus. E aí a gente finaliza a nossa Bíblia com um livro profético, que é um livro de revelação, um livro de profecia sobre evento futuro, que é o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, que foi escrita por João, o mesmo escritor dos evangelhos, o mesmo escritor de 1º, 2º e 3º João, que é o mesmo escritor do livro de Apocalipse. Quando ele está velhinho, lá na ilha de Patmos, né? Provavelmente o último livro a ter sido escrito aqui também, aproximadamente 100 anos depois do nascimento de Cristo. Então, ele já velhinho, lá na ilha, preso numa ilha, ele vai e escreve o Evangelho de João. Então, essa é o esqueleto, essa é a forma que a nossa Bíblia é organizada no Novo Testamento. Que os irmãos sejam abençoados com essa palavra e possam ler os livros do Novo Testamento, em nome de Jesus.